Hello Pocket Friends, aqui estamos com uma aula de análise de pronúncia da primeira cena da série Friends, do primeiro episódio. Vamos lá, vamos começar ouvindo as frases, eu vou ajudar você a aprender a ouvir em inglês. Você tem que prestar atenção nesses detalhes que eu vou te mostrar aqui, preste atenção nos linked sounds, nos reductions, nas palavras que são reduzidas, nos T's pausados, preste atenção em tudo isso que eu vou te mostrar e aplique em todos os outros áudios que você estará ouvindo por aqui no Pocket English. Então a gente começa aqui com a primeira frase que diz assim, ó. There's nothing to tell. It's just some guy I work with. There's nothing to tell. It's just some guy I work with. Presta atenção que uma das coisas que eu quero que você abra os olhos é para a velocidade que a pessoa está falando. Falar inglês rápido ou lento não é tão importante, porém, quando você está estudando um determinado áudio, você deve tentar falar na velocidade que o nativo está falando a nível de prática, ok? Porque a velocidade com que a pessoa fala revela porque ela liga certos sons em outros, tá? Uma palavra na outra. Então, preste atenção nisso. Ela começa dizendo assim, ó. There's nothing to tell. 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 Ok? Então, o que a gente analisa aqui logo de cara? Ela começa jogando a voz dela bem para cima, tá? Porque ela está sendo pressionada pelos amigos para dizer quem é esse cara que tá chamando ela para sair, tá? O que tá acontecendo, e ela joga a voz para cima. A pessoa, quando tá emocionada, ela joga a voz para cima. E um dos problemas dos estudantes de inglês é falar em inglês muito tímido, com a voz para baixo. Isso é muito ruim quando você quer dizer algo que é empolgante, algo que requer emoção. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que simular aquela emoção quando a gente está falando inglês. Seja de verdade ou não o que você está falando, mas você deve colocar a emoção. Então olha só, ouça e repita. There's nothing to tell. There's nothing to tell. Agora ouça a versão lenta e repita. There's nothing to tell. There's nothing to tell. Perceba que ela fala to tell. There's nothing to tell. To tell. To tell. To tell. There's nothing to tell. To tell. To tell. Ela reduz, isso a gente chama de reduction, ela reduz o TO, T, para o D. D. There's nothing to tell. Ok? Isso é muito comum em inglês, você vai ouvir isso o tempo todo aqui estudando no Pocket English. Ok? E agora temos uma segunda parte da frase dela, que ela fala assim, ó. It's just some guy I work with. It's just some guy I work with. It's just some guy I work with. Presta atenção no áudio lento, ou se repita. It's just some guy I work with. It's just some guy I work with. Mais uma vez. It's just some guy I work with. It's just some guy I work with. Ok, uma das coisas que você vai perceber é que o gringo, principalmente no inglês americano, ele não fala todas as palavras que está escrito, tá? Então você não vai ouvir o gringo falando agora, como nesse exemplo aqui, it's just, tá? Ela fala it just. It just. Por quê? O T é pausado. It just some. Presta atenção que o T do just também não sai, tá? Também é pausado. It's just some, tá? Agora tudo junto. It's just some guy. It's just some guy I work with. 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 Ok? I work with. Presta atenção que o K do work emenda no with. Work with. Ou se repita. It's just some guy I work with. Work with. Work with. Work with. Just some guy I work with. Presta atenção que a voz dela agora vem mais para baixo ainda. Por quê? Porque ela está encerrando uma ideia, ok? Ouça as duas frases inteiras. There's nothing to tell. It's just some guy I work with. Muito bem, ouça e repita. There's nothing to tell. It's just some guy I work with. There's nothing to tell. It's just some guy I work with. Muito bem, é assim que se pratica, tá? Você falando igualzinho. Inclusive, você pode praticar o shadowing
solta a frase e repete logo após começar aquela frase, tá? Agora vamos para a segunda frase. Come on, you're going out with the guy. There's got to be something wrong with him. Come on, you're going out with the guy. There's got to be something wrong with him. Olha a entonação. Come on. Come on, come on. Come on. Não é você vai pegar um papel ou vai ler alguma coisa e vai falar come on. Tá? Você tem que expressar a emoção, o sentimento. Come on. Qual é? Tá? Tem que viver a cena. Eu costumo dizer que quem aprende inglês é um ator. A gente tem que falar, a gente não tem o costume de falar com certas emoções, de certas formas, quando fala português, mas inglês é outra língua, tá? Então a gente tem que aprender a ser um ator, a interpretar quando a gente está falando inglês. Aí ele continua falando assim, ó, your, presta atenção no you are, junto fica you're going out, your. Presta atenção, ou se repita. Come on, you're going out with the guy. You're. Come on, you're going out. You're going out. You're going out. You're. Ok? Aí ele segue falando assim, you're going out with the guy. Presta atenção, ouça o áudio lento e repita. You're going out with the guy. You're going out with the guy. Uma outra coisa que você deve perceber também é que ele fala caindo, ele começa lá em cima e vem descendo a voz, ó. You're going out with the guy. Come on, you're going out with the guy. Come on, you're going out with the guy. Isso mostra um certo sarcasmo, é um tom meio que de sarcasmo. Tá? Se você prestar atenção nisso tudo e for assimilando isso pouco a pouco, o teu inglês vai ficando cada vez mais natural, ok? Olha só, you're going out with the guy. Presta atenção que ele fala with the. Presta atenção nisso porque é muito importante você perceber que with termina com TH, the começa com TH, então ele corta um TH e só fala um with the guy. With the guy. Come on, you're going out with the guy. With the guy. With the guy. With the guy. You're going out with the guy. With the guy. With the guy. With the guy. Já expliquei em muitos casos onde termina uma palavra com uma consoante e começa outra palavra com a mesma consoante, então você fala uma consoante só, ok? Então vai ficar with the guy. Ou se repita. Come on, you're going out with the guy. With the guy. With the guy. With the guy. You're going out with the guy. With the guy. With the guy. With the guy. Come on, you're going out with the guy. There's got to be something wrong with him. Ok? There's gotta be. Presta atenção no bloco sonoro, tá? Você não tem que pensar em palavra por palavra, você tem que pensar em conjunto de palavras, blocos sonoros. Presta atenção ou se repita. There's got to be something wrong with him. 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 Presta atenção que there is tem som de Z, tá no is. There is z, som de Z. There's gotta be, deve haver. There's gotta be something wrong. Agora eu quero te apresentar um outro conceito aqui, que é o seguinte. Você tem que prestar atenção em quais palavras da frase são acentuadas, a gente chama de stressed. Quais dessas palavras são fortes na frase, tá? Normalmente as palavras mais fortes da frase são as palavras mais importantes. Não que o gringo pense nisso, a gente fala isso naturalmente. Em português, em qualquer língua a gente faz isso, tá? Mas em inglês especialmente a gente tem que prestar atenção também, porque isso é muito importante. Quando você não fala com as palavras fortes e outras fracas, você fica igual um robô, né? É o efeito máquina de escrever, é tudo igual, tá, o efeito metralhadora, né? Tudo na mesma altura, tá? Só que a língua ela tem nuances. Olha só, vamos ouvir e repetir e eu vou te mostrar aqui esse exemplo mais uma vez. There's gotta be something wrong with him. 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 Olha só, there's gotta be, o gotta é muito forte, é mais forte, tá? There's gotta be. Então, o que vem antes de got é fraco, tá? Então eu não posso falar there's gotta be, tudo junto, tá? Tem que ser, ó, there's gotta be, tudo fraquinho e no gotta mais forte,
tá? There's gotta be something wrong. Olha só, something também é forte. Presta atenção ou se repita. There's gotta be something wrong with him. There's gotta be something wrong with him. Todo o resto é fraco. There's gotta, o gotta é forte e o something é forte. E o resto fraquinho, olha só. There's gotta be something wrong with him. There's gotta be something wrong with him.